nosso papo hoje é sobre planos. Os nossos que a gente tem que ter e Deus que tem os dele. Vem pra cá conversar comigo, eu sou Esperança Macarena, falando no Pílulas de Espiritualidade no Instagram, de segunda a sexta, 9 horas. E vamos receber a turma do Pílulas. Bom dia, Thaís, tudo bem? Sua filhota linda fez aniversário, né? Que maravilha. Manda um beijão para ela de parabéns. Bom dia, Deia, tudo bem? Bom dia, Cris, conseguiu entrar hoje. Que maravilha. Tudo bem? Bom dia. Como estamos de energia hoje? Sexta-feira, sextou, né? O pessoal gosta de falar sextou. Eu gosto também. Quando eu tenho casamento no sábado, eu não gosto tanto. Porque aí tem trabalho, é sábado, mas amanhã não tem festa, então é sexto. Bom dia, Jucunha, tudo jóia? E o nosso papo hoje aqui no Pílulas é uma dúvida que eu sempre tenho, e eu falei assim, vou falar no Pílulas que pode ser que outras pessoas tenham essa dúvida, né? Quando a gente começa o nosso caminho espiritual e a gente passa a entender que Deus tem planos pra gente e que, de uma certa forma, a nossa encarnação tem um roteiro de algumas coisas que precisam ser cumpridas. E outras coisas ficam por conta do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, né? Eu brinco sempre que é assim, ó, eu tô no Leme e vou ter que chegar em Madureira. Aí é o meu roteiro que tá escrito na minha programação dessa encarnação. Agora, o caminho que eu vou fazer, se eu vou de carro, se eu vou de trem, se eu vou andando, se eu vou voltar para trás para depois ir para frente, aí é o meu livre-arbítrio, né? E muitas vezes, quando a gente começa na espiritualidade, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi assim. Eu fiquei meio, então agora eu não planejo mais nada, porque Deus sabe o que é melhor para mim. E era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Porque o fato de eu ter Deus me orientando, de eu confiar no Mestre Jesus e da espiritualidade passar a ser um pilar na vida da gente, não quer dizer que a gente não vai ter que ter o nosso plano de ação para muitas coisas. E o que vai determinar o nosso sucesso, não só o sucesso financeiro, o sucesso profissional, mas o nosso sucesso também enquanto pessoa, né? Da gente ter conseguido controlar a nossa índole, da gente ter feito a nossa reforma íntima, da gente ter se aprimorado nessa encarnação, é quando a gente tem um plano, né? Isso é que a gente tem que entender, que Deus tem planos pra gente, mas que isso não nos tira a responsabilidade de ter os nossos planos. Bom dia, Márcio, que entrou, bom dia, Indianara, e o faz que eu te ajudarei. Exatamente, é o faz que eu te ajudarei. Então é assim, a gente precisa ter o nosso plano de ação, e uma vida sem um plano de ação é uma vida muito à deriva, quando a gente não planeja, quando a gente não se programa, quando a gente não tem metas, a gente fica muito, deixa a vida me levar, né? Deixa, como diz o Zeca Pagodinho, e lembrando que das 10 leis morais que a gente fala no kardecismo, uma é a lei do progresso. Então, precisamos progredir. A gente precisa avançar nessa encarnação o máximo que a gente puder. Então, por exemplo, se você tem o sonho de falar um idioma, queria muito falar francês, mas você não tem um plano, você não decidiu se você vai fazer um curso, se você vai ter um professor particular, ou se você não tem grana, você vai ver os vídeos no YouTube e não se programou. Então, segunda, quarta e sexta eu estudo aquilo, porque eu quero em um ano estar assim, daqui a 2 anos eu vou na França, que eu fico um mês lá para poder aprender. Então, se a gente não pegar os nossos sonhos, as nossas vontades, e não destrinchar aquilo, e não tiver um plano de ação, não vai acontecer, porque é muito fácil hoje em dia a gente ter inúmeras distrações. E aí passa um ano, passa 2, passa 3, quando você vai ver, você fala assim, caraca,
tô aqui no meu trabalho, ou então não tô aqui no meu trabalho, tô aqui no meu estudo, ou então tô aqui cuidando da minha casa. Passou um tempão e eu não fui na direção dos meus projetos, dos meus sonhos, da minha evolução. Muitas vezes porque eu não me organizei, outras vezes por preguiça, outras vezes por medo, e umas vezes achando que, não, mas eu sou espiritualizada, entreguei minha alma para Deus e agora Ele vai cuidar de mim. Gente, Deus é muito ocupado. Vocês lembram daquele filme do Morgan Freeman? Ele tem muita tarefinha, tem muita gente para ele tomar conta da vida. Então, o que é da nossa parte, a gente tem que fazer. Não dá para ficar terceirizando para ele, não, porque nós somos as pernas e os braços de Deus no mundo. Então, não só a gente tem que ter o nosso plano de ação, como a gente tem que olhar para o lado e ver quem está precisando de ajuda e ajudar. Então, não é uma encarnação de passeio, de férias, vou ficar aqui, não sei o que eu vou fazer, não, amanhã eu decido, e vai passando, e quando você vai ver, tem a tal da crise dos 50 anos, que é quando mais ou menos você chega numa idade limite, né, que você fala assim, putz, eu realizei nesses meus 50 anos tudo aquilo que eu queria. É uma questão que a gente tem que se perguntar. Bom dia, Si Ferreira, bom dia, Si Albano, bom dia, Fatinha. Então, gente, o fato da gente trabalhar na espiritualidade, confiar em Deus, sabendo que eles cuidam da gente, que o Mestre Jesus cuida da gente, que a gente tem um mentor que nos orienta e que nós temos um caminhar e uma evolução e um determinado roteiro para cumprir o que a gente tem que cumprir, não nos isenta de ter um plano, um planejamento para a nossa vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Percebe? Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir as estações. Thaís está falando, na vida terás tribulações, mas estarei contigo até o último dia. Exatamente. A gente vai estar amparado quando a gente tem essa conexão com o mundo espiritual, que é o Wi-Fi, né, de Deus. Até outro dia eu postei, né, o melhor Wi-Fi é o de Deus. A gente vai ter a intuição, a gente vai ter uma sacada que às vezes nem é nossa, parece que sopra no nosso ouvido assim, vai por ali, vai por aqui e tal. Mas tudo isso dentro de um planejamento nosso. Não existe conquista nesta encarnação se a gente não levar a vida muito a sério, em todas as etapas. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto, quando você está na maturidade, quando você ficar velhinho, ainda assim a gente vai ter que ter os nossos planos de ação para que a nossa vida se desenrole do melhor jeito possível na nossa reforma íntima e da nossa evolução. Muitas vezes a gente insiste por caminhos de teimosia que não são para nós. E aí realmente Deus vai mexer lá os pauzinhos dele para deixar bem claro para a gente que, olha só, esse caminho aí não é legal para você não. Mas ainda assim, nós temos, cada um de nós, que ter o seu plano de ação, o seu plano de voo, o seu planejamento. Imagina um piloto que pega o avião aqui no Rio de Janeiro e não sabe para onde vai voar, não recebe aquele plano de voo que vai dizer que ele vai fazer tal e tal e tal rota e passar e chegar no destino final. Se a gente anda pela vida da modo Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, qualquer destino é destino. E aí a gente acaba chegando num lugar que a gente nem queria, porque simplesmente a gente não sabia para onde é que estava indo. Então, vamos pensar seriamente e vamos fazer os nossos planos de ações. Mesmo que para isso você, inclusive, reze, medite, pede inspiração, vai na sua igreja, no seu templo, onde você frequenta, peça ajuda, pede inspiração para o teu anjo da guarda, para o teu mentor, usa todos os recursos mentais e espirituais para saber qual é o seu caminho. Sente aquela sensação quando você decide uma coisa, percebe-se aquela sensação, como é que isso bate em você, no teu coração? Você se sente confortável? Vem uma alegria muito grande? Ou é um negócio assim de que, não sei se eu vou gostar muito disso? A gente tem que se perceber, tem que se conhecer nossas emoções,
mas a gente tem que ter um plano de ação. Mesmo assim, no pior dos casos, que o nosso plano de ação não é legal, beleza, mas tem que ter um plano. Até porque o erro faz parte do feedback. Você escolheu um determinado caminho. Pô, eu quero empreender, tá, e vou lá, vou me capacitar, não sei o que, começo. Posso chegar à conclusão 2 anos depois, poxa, isso não é pra mim. Não tem temperamento pra isso é muito difícil, não tô gostando, vou vender essa lojinha aqui que eu montei e vou voltar pro mercado de trabalho. Pode ser também, mas você foi lá e você tentou. Você tinha um plano que em determinado momento não deu certo e tá tudo bem, é da vida. Ninguém acerta tudo, nem os mega, super, ultra blaster empresários, todos eles já faliram e já quebraram. Então a gente sabe que a vida é isso, é uma construção. A gente tem um plano, a gente coloca ele em ação e tem os ajustes, porque as coisas não necessariamente saem exatamente como você planejou ou queria. Mas sem um plano de ação nosso, apenas terceirizando tudo para Deus, essa coisa de Deus vai cuidar de mim, não vai acontecer. Então, vamos pensar nisso no fim de semana. E estamos aí, ainda temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses até o fim do ano. Dá para fazer muita coisa bacana. Dá para planejar muita coisa legal. Vamos ajustar os nossos planos, vamos ver até aqui o que a gente fez, o que tá faltando, para onde que eu vou, isso aqui não tá bom, nessa parte aqui da minha vida eu vacilei, essa outra aqui tá indo bem, e vamos ajustar o nosso plano para que a providência divina nos ajude e se mexa e nos auxilie e nos intua para a gente caminhar para aquilo que a gente quer, que vai nos fazer feliz e que o universo, Deus, também quer que a gente consiga as nossas conquistas. Beleza? Thaís está falando que na palavra oração tem a palavra ação. Ora mais ação. Perfeito, Thaís. É isso aí. A gente reza, mas faz a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, não vamos conseguir chegar lá. Ou não vamos render o tanto que a gente podia nessa encarnação. E a gente quer render muito, né? Para a hora que a gente desencarnar, a gente ser recebido lá assim... Muito bem, foi uma encarnação muito boa, você conseguiu fazer muita coisa. Essa é a meta. Pena que o Kiko e a Carlinha entraram só agora, depois vocês assistem o começo. Então, mensagem motivacional para o fim de semana é: ajuste o seu plano de voo. Dá uma olhada nas suas intenções do começo do ano, o que você queria, o que você não queria, como é que foi, o que tá bom, o que tá ruim, o que você precisa ajustar, para que toda a misericórdia divina possa nos auxiliar naquilo que a gente quer. Beleza? Então, adorei estar com vocês, meninas e meninos. Um beijo grande, vou me despedir. Cris, beijo enorme, fica com Deus. Fatinha, Si Ferreira, Carlinha, Kiko, Thaís, Si Albano, Indianara, Márcio, Ju Cunha, Deia e a galera do Reprise que me assiste. A gente tem, orar e vigiar, né? Orar e vigiar sempre. A gente tem que estar sempre ajustando nossas velas para a gente ir para a direção certa. Valeu, Macarena. Valeu, Márcia. Um beijo grande. Sou muito mais de falar do que fazer. Tem que sentar, escrever, planejar, se comprometer, ajudar, pedir para as pessoas que nos ajudem na cobrança, aquelas amigas que mandam um papo reto pra gente, que não é gostosinho, mas é o que a gente precisa de ouvir. E é por aí, vamos ajustar aí as nossas velas, que ainda temos aí 5 meses desse ano maravilhoso para brilhar e para conquistar todas as nossas metas. Beleza? Beijo enorme, gente. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Até segunda.